A história começa na casa de Campbell, onde o MC acorda em um lugar desconhecido e fica confuso, porque ele tinha acabado de morrer em um acidente de carro e se pergunta se viajou no tempo. Ele então começa a olhar para os lados e percebe que a decoração e mobília são luxuosas, com um toque ocidental, e quando se olha no espelho, nota que esse rosto é igual a quando ele tinha 17 ou 18 anos. Ele então acaba ficando em choque, se perguntando para onde foi levado, mas logo se acalma, olhando como está jovem e bonito agora, e acha que esse mundo deve ser como um jogo. Ele então começa a pensar que esse evento de ser enviado para um mundo diferente depois de ser atropelado por um caminhão, mais conhecido como Caminhão dos Isekais, é algo que ele já conhece, já que ele era um otaku. Ele então vai tentar confirmar se isso realmente é real, e pegando uma faca, ele corta de leve a ponta de seu dedo com uma cara bem séria, e logo começa a se chamegar no chão de dor, colocando o dedo na boca, e com isso ele percebe que isso realmente é real. Nisso é contado: seu nome é Mon Campbell, e ele ofendeu a família real, e teve seu título da realeza retirado, e foi rebaixado a plebeu. O que ele fez foi imperdoável, e ele foi condenado ao exílio, e agora não pode colocar seus pés no império. Se ele fizer isso, será morto sem piedade. A cena então volta para o MC, e ele percebe que essa história ele já conhece, que na verdade ele acabou no corpo desse idiota, o vilão de cabelo amarelo, que nem é alguém de elite, Mon Campbell. Antes dele renascer nesse mundo, essa era uma história que ele seguia todos os dias. A história geral segue a protagonista, que é filha legítima de uma família nobre caída em ruínas. Ela melhora ao longo dos anos, mata todo tipo de bichanos e demônios no caminho, e luta para se tornar uma heroína que salva o mundo. E Mon Campbell é um vilão burro de cabelo amarelo. No início da história, ele usa seu passado familiar para intimidar a protagonista, enviando constantemente pessoas para matar a heroína. No final, seus planos foram por água abaixo, e toda a casa do Duque foi envolvida. Ele acabou sendo mandado para longe e teve um destino de mendigo. E sabendo disso, o MC fica em desespero, já que Mon Campbell é ele agora. Ele pensou que poderia ser um protagonista depois de ter nascido, mas acabou nascendo no corpo desse idiota. Nesse momento, alguém bate na porta, e essa Maid linda se chama Anne. Ela é uma empregada da casa Campbell. Ela então diz que a roupa que ele vai usar no banquete de amanhã já foi entregue. O MC, meio sem jeito, diz para ela apenas deixar a roupa ir e sair. A Maid então percebe algo de errado, e olhando para ele, pergunta se está ferido. O MC diz que sim, que cortou seu dedo sem querer, mas não é nada demais, e pergunta se ela tem algum remédio para estancar o sangue, ou um curativo, algo assim que ele possa usar. A Maid então se abaixa, enquanto diz que se só for para estancar o sangue, ela mesma pode fazer isso. O MC, confuso, diz que ela pode tentar então. Ela então pega o dedo dele e coloca na boca dela de um jeito elegante, deixando o MC todo assustado com isso. Ela então diz que cada gota de sangue do jovem mestre é muito valiosa, e toda fofa pede por favor para ele não se machucar mais, e ele, todo nervoso, diz que entendeu. Ela então sai, dizendo que vai fazer suas tarefas agora, e assim que ela sai do quarto, o maluco se enche de emoção. Ele está fascinado na gasosa com roupa de Maid, e fica se mexendo todo na cama, enquanto diz que ela é muito gentil e fofa. E do lado de fora da porta, ela está aí parada, sem entender porque o jovem mestre agradeceu. E na cama, o MC fica pensando que Mon Campbell é filho de um duque, com status elevado, tem boa aparência e muito dinheiro em casa, além de ter uma Maid gasosa à sua disposição, e se pergunta para que diabos ele foi querer se meter com a protagonista. E se ele não se engana, o verdadeiro motivo de seu exílio parece ter sido que ele drogou a poderosa terceira princesa do império durante sua cerimônia de maioridade. E agora que ele já sabe qual é o problema, fica fácil de resolver. É só tentar não mexer com a protagonista e não fazer nenhuma besteira durante a cerimônia de maioridade, que para continuar sendo um jovem mestre rico e bem sucedido no futuro, ele tem que pensar direito. E se pergunta
quando é a cerimônia de maioridade e nota que a Anne, sua maid, acabou de mandar uma roupa para a cerimônia de maioridade amanhã. E percebendo que já é amanhã, ele fica em choque. Ele então fica na cama pedindo ajuda, chamando pelo sistema, sua vovó, Deus, monge. O cara está doido da cabeça já e começa a chorar, perguntando se alguém pode ouvi-lo, se ele realmente não tem nenhuma saída. Amanhã já é cerimônia de maioridade e já é tarde demais. Ele não sabe se pedir desculpas pessoalmente para a protagonista amanhã vai resolver os rancores do passado. Quem sabe, talvez ela peça para ele beijar os pés dela em público antes de perdoá-lo. Ele então acaba se decidindo que amanhã ele vai correr até ela, se ajoelhar na velocidade da luz e fazer várias referências. Nesse momento, alguma coisa acaba caindo na cabeça dele, e quando ele vai olhar o que era um livro. Ele fica feliz vendo isso e agarra o livro todo feliz, dizendo que seu hack chegou. Os deuses ainda não desistiram dele, que mesmo ele sendo um perdedor destinado a ser carne de canhão, as coisas mudam se ele tiver um hack. E todo animado ele vai dar uma olhada no livro, enquanto pensa que a partir de agora ele vai mudar o final original e mudar seu destino. E olhando para o livro, ele fica sem entender que diacho é isso. Tenta olhar de mais perto e passar as páginas, mas simplesmente não tem nenhuma palavra. Na verdade, não tem nada. Ele então começa a pensar se tem alguma forma especial para ativá-lo. E enquanto ele pensava isso, cai um pouco de sangue dele no livro. E após isso, uma aura escura começa a sair dele. Ele vendo isso, fica chocado e se pergunta o que está acontecendo. O sangue dele então começa a ser sugado e pouco a pouco ele vai perdendo a consciência. A cena então muda e seu corpo está tudo acorrentado em um lugar desconhecido. Ele então começa a acordar e se pergunta onde está. E do nada aparece uma garota assustadora encarando ele e diz que ele finalmente acordou, que ela esperou por ele por muito tempo. O MC começa a sentir dor devido ao estado em que está. Ela diz que a dor é inevitável, que isso tudo serve para ensiná-lo uma lição, e começa a tocar nele, enquanto diz que ele não faz ideia de como ela está triste agora, que ele não deveria estar assim, que ele é muito malvado e egoísta, que ele deve causar dor às pessoas, em vez de ser tolerante e fazer com que todos o odeiem. Só assim ele poderá pertencer somente a ela. Mas ele mudou seu coração, e assim não vai funcionar. Ela então faz um olhar de psicopata e diz que não importa quanto tempo leve, ela vai te limpar por completo com seu amor, várias e várias vezes, e assim estaremos juntos por toda a vida. Nem a morte poderá nos separar. Deus é mais, meu amigo, que é isso, hein? O MC com isso começa a ficar desesperado, dizendo não, negando até a morte. Até que finalmente ele acordou. Ele estava ofegante e se pergunta o que foi isso. Se foi um sonho. Ele ainda consegue sentir a dor na sua pele, que esse sonho parecia muito real, e se pergunta se era algum tipo de sonho do futuro. E antes de desmaiar, ele lembra que este livro doido virou as páginas como um louco, fazendo ele perder muito sangue, e fica confuso, se perguntando se aquilo realmente foi um sonho causado por este livro. Então aquele final foi causado por algo que ele fez de errado. Ele então percebe algo esquisito no livro, dizendo não mude o destino. Em seguida, o livro virou uma fumaça escura e começa a entrar em sua testa. E com a mão em sua testa, ele se pergunta se isso foi um aviso de que ele não pode mudar a história original, senão vai acabar naquele final. Ele então vai até sua janela, enquanto pensa que no final, seus pensamentos não passavam de ilusões, e para viver ele só poderá escolher seguir o caminho mais difícil. Ele então começa a pensar que isso nem é tão ruim assim. Pelo menos no final da história ele ainda está vivo, que aquele filho de rico inútil de segunda geração não tem capacidade para se sustentar, por isso foi exilado e acabou se tornando um mendigo. Mas ele é diferente. Ele é um guerreiro que lutou milhares de desafios e dificuldades na sociedade moderna, e na história original não diz o que Mon Campbell vai se tornar no final depois de ser exilado, que ele pode recomeçar do zero em outro país. Afinal, não tem nada de nostálgico nesse tal status. É apenas uma classe com benefícios conquistada à custa do povo, que ele, como um verdadeiro trabalhador
trabalhador socialista ainda pode se virar bem nesse outro mundo com suas mãos e conhecimentos. A cena então corta para ele comendo com muito gosto, enquanto pensa que ele nunca comeu um filé e vinho tão deliciosos em toda a sua vida, que essa classe riquinha é realmente ótima. Depois dessa, o MC desistiu da classe trabalhador socialista. Sua mãe então pergunta o que aconteceu. Hoje seu pequeno Moon parece muito feliz. O pai dele ri e fala que ele deve estar ansioso para o banquete da cerimônia de maioridade de amanhã. Afinal, é um dos banquetes mais importantes de sua vida. E o MC, ouvindo isso, apenas concorda, dizendo: sim, pai e mãe, estou bem ansioso. A mãe dele, animada, então fala que seu pequeno Moon amadureceu tão rápido, ela realmente não quer deixá-lo ir, que sem dúvidas, meu filho será a pessoa mais chamativa no banquete de amanhã, e se pergunta quantas jovens ficarão encantadas com ele. Seu pai ri e diz que isso não é possível, pois nosso Moon já tem uma noiva, e se a princesa Celissa ver isso e ficar com ciúmes, será difícil explicar. Sua mãe então fica chateada e diz que não gosta dessa princesa Celícia. Ela não é nada charmosa e ela não é digna de seu pequeno Moon. Seu pai então diz: não diga isso, se ele não for digno da princesa Celícia, ninguém mais vê. O MC, vendo isso, pensa que seus queridos pais têm muita confiança no filho deles. A princesa Celícia é a terceira princesa do Império, a doce e pura menina abençoada por Deus, que somente vocês dois neste mundo veem ele como se fosse um tesouro. Na história original, eles dois são boas pessoas, mas é uma pena que tenham tido um filho assim. Seguindo a história, seus pais também estariam envolvidos no incidente da cerimônia de maioridade. Depois disso, a família Campbell foi forçada a sair do círculo de alta sociedade do Império e desapareceu da história. E mesmo que o livro diga que não podemos fugir do nosso destino, o destino de ser exilado e com o corpo despedaçado é difícil demais de mudar, mesmo com a forma de pensar de hoje. Não consigo fazer isso. E enquanto sai da sala, pensa que não pode mudar seu destino, mas pode mudar o destino de outras pessoas. E analisando o incidente, atacar a princesa não foi a verdadeira razão do castigo e exílio. A verdadeira razão foi que o pai dela se envolveu em um crime de traição, que fez com que o Duque Campbell, que tinha poder militar, se envolvesse em uma luta pelo poder e fosse derrubado pela elite e pelo poder do Império. Então, considerando que o final não muda, a família Campbell deve ser retirada do incidente como um talismã salvador após o exílio. Além disso, alguém tem que assumir a culpa. E pensando bem, existe um lugar perfeito para conseguir o que quero. A cena corta para mais tarde, e o MC estava pensando que falta apenas um dia para a cerimônia de maioridade. Já é tarde demais para pensar fazer algo, então terei que adaptar quando a hora chegar. O mais urgente agora é lidar com as consequências de ofender a família real, a jovem pura, a futura imperadora do Império, Celícia. E parando para pensar, é óbvio que drogas comuns não seriam suficientes para derrubar uma gíria mágica que surge uma vez a cada 1000 anos. Além disso, esse cara não lembrava de nenhuma substância assim, o que indica que nada do tipo existia na mansão, mas talvez tenha algo lá. Então tenho que arranjar um motivo para sair mais tarde e verificar se é mesmo com uma novel. E enquanto o MC estava perdido em seus pensamentos, uma Maid vinha carregando uma bandeja e eles acabam se batendo. A Maid cai no chão e fala que isso dói. O MC então chega perto e pede desculpas, dizendo que estava pensando em algo e não reparou alguém vindo, e pergunta se ela está bem. A Maid, vendo ele, se assusta e ao perceber que era o jovem mestre, se levanta desesperada tentando limpar sua roupa. No entanto, por mais que limpasse, a mancha não saía e acha que agora ela está ferrada e começa a ficar em desespero, pedindo desculpas enquanto chora agachada e pedindo para ele por favor não bater nela e nem expulsá-la nua para a rua, que não vai fazer isso de novo, para por favor perdoar ela. O MC, ao ver todo esse escândalo, pensa que foi só um pouco de chá derramado e se pergunta o quão ruim era o dono original para ela agir assim. O MC então chega nela dizendo que está tudo bem, que ele não vai puni-la e pode se levantar. Ela olha para ele sem entender nada e o MC puxa ela para perto dele, agarrando ela. Ele estava se perguntando por que ela estava tão quente e pergunta se ela não percebeu que estava doente, que sua testa está tão quente
que poderia ferver um ovo nela e pergunta por que não descansa. Ela responde que é porque amanhã é o banquete da cerimônia de maioridade e eles estão com falta de pessoal em casa agora. O MC diz que não dá para trabalhar quando está doente. Nesse momento chega Mad Gasosa. O MC, vendo ela, diz que ela chegou na hora certa e pede para levar Mad doente para descansar. Em seguida se vira para a garota e pergunta qual é o seu nome e ela responde que seu nome é Noel. Então interrompe e diz que amanhã à noite é a cerimônia de maioridade e agora cada serva da mansão tem suas responsabilidades, que se a Noel descansar, o trabalho das outras servas ficará muito mais pesado. O MC então diz que eles podem chamar pessoas de fora da mansão, que é impossível que nossa mansão do Duque não consiga contratar pelo menos algumas pessoas. Ele então se vira dizendo que está decidido então, para dizer à chefe das empregadas que quem não estiver bem deve descansar um pouco, e que as vagas serão alocadas com pessoas de fora da mansão, que não quer que pessoas doentes apareçam amanhã na sua cerimônia de maioridade e perturbe os convidados. Então se curva e fala que entendeu, que vai passar essa ordem para a chefe das empregadas. Após isso, o MC sai daí todo estiloso, e Noel, vendo isso, diz que lembrava que o jovem mestre disse antes que não queria que pessoas de fora sujassem a mansão do Duque, por isso ele não permitiu que chamassem ajuda de fora, e hoje ele agiu assim. Anne diz para ela não pensar demais e apenas seguir as ordens do jovem mestre e descansar. Noel então faz isso, e após Noel sair, Anne pensa que realmente algumas coisas mudaram em relação ao passado, que pelo visto o plano tem que ser colocado em ação quanto antes. A cena muda e um monte de joias começam a cair no chão. O MC estava tentando achar algo, enquanto pensa que para lutar com um gino mágico como a Celísia, a única forma seria fazer uma poção especial. Mas essa poção não só é difícil e cara de fazer, como também é ilegal. E o único lugar onde poderia vender isso é... Ele então finalmente acha o que queria, e animado diz achei, e pensa que esse cara era realmente um idiota. Ele lembra que essa coisa era bem difícil de conseguir na história original, um vale VIP para o mercado negro subterrâneo. A cena então muda mais uma vez, e já é noite. O MC então fala, esperem aqui um pouco, que vou comprar umas joias de ouro para meu pai e mãe usarem amanhã. E os guardas respondem, como quiser, jovem mestre. O MC então olha para os lados para ver se tinha alguém olhando, e em seguida rapidamente vai para um beco. De acordo com o que ele lembrava, o local fica no fundo dos esgotos da cidade e fora da cidade real. Chegando no local, ele avista um cara misterioso, que pergunta quem ele é. O MC fala, ratos de esgoto. Com isso, o cara pergunta o que ele faz aqui. O MC então revela seu passe VIP. O guarda então libera a porta, e o MC finalmente havia chegado em seu destino. O MC então olha para os lados, e vê vários tipos de poções, bestas mágicas artificiais, e pensa que isso é digno de ser um mundo mágico. O MC então vai para uma loja, onde é bem recebido por uma moça, que logo pergunta o que ele quer, o que ele gostaria de ver. O MC então fala que quer uma poção. Ela é sem cor e sem cheiro, é especialmente direcionado a magos, e vai te deixar inconsciente por várias horas depois de tomar. A vendedora então responde que entendeu, dizendo que vocês ricos gostam de se divertir assim, não é? E acontece que conhece algumas boas lojas de escravas e pode recomendá-lo. O MC então se vira falando que não está interessado, ele só quer saber da poção e mais nada. A vendedora então diz que tem a poção e pede para ele esperar um momento enquanto vai pegar. E enquanto a vendedora tenta achar a poção, o MC pensa que ela usa uma máscara no rosto, escondendo sua identidade, e sua voz foi modificada magicamente, tornando impossível saber se é homem ou mulher. Mas com ela virando a bunda para o MC, tem nem como esconder, né? Com essa visão cheia de volume e belas montanhas. Até o MC diz que ela tem um corpão, que com certeza ela deve ser uma mulher com muita beleza. Esse MC entende das coisas. Nesse momento, mais alguém chega na loja, e era claramente a Anne disfarçada, a Mad Gasosa. Ela diz que queria uma poção especial que seja bem forte, mas que não deixe vestígios mágicos depois.
A vendedora então diz que tem e manda ela guardar um momento, enquanto pensa que normalmente ninguém se interessa por esse tipo de poção, mas hoje parece que todo mundo está interessado nela. O MC então começa a encarar aquela pessoa e pensa, essas curvas e o leve perfume que ela exala claramente são de uma mulher, e se pergunta se mulheres também se interessam por este tipo de coisa. Claramente o MC não percebeu que ela é a Ann, sua mais de gasosa, mas é burro demais esse MC, hein, velho? A moça da loja então chega com 2 porções. O MC, olhando isso, acha que essa cor é muito chamativa, porém a moça explica que mesmo com essa cor forte, ela some completamente misturando com algo como vinho tinto, e comparado com esse pequeno defeito, as vantagens são muito maiores. Só uma gota já faz até um elefante desmaiar na hora, ficando inconsciente por 2 ou até mais horas. O MC fica chocado ouvindo isso e se questiona se isso é mesmo possível. A Ann então pega a poção para dar uma olhada. A moça diz que essa poção especial custa 130 mil e pergunta se vão pagar no cartão ou em dinheiro. Ann então diz que não tem dinheiro suficiente e não pensa em pagar conta com dinheiro, e pergunta se pode vender uma informação pela poção. A moça da loja então acaba reforçando que 130 mil não é uma pequena quantia. Ann diz que essa informação vale esse valor, e para algumas pessoas pode valer bem mais que isso. A moça então pega a carta para dar uma olhada na informação, e olhando a carta, ela acha isso muito interessante, e pergunta se ela tem certeza que essa informação é verdadeira. Ann diz que com as habilidades da dona da loja, ela devia saber se é verdade ou não. A vendedora então permite que a Ann pegue a poção. Ela então agradece e se retira da loja, e o MC vai usar seu cartão VIP para pagar a poção, e essa moça acaba dando mais uma poção para ele, enquanto diz que com essa poção vai ter uma experiência melhor ao combinar com a garrafa vermelha. O MC então aceita e menciona a respeito da informação que aquela mulher acabou de falar. A moça acaba ficando bem empolgada, perguntando se ele tem interesse nessa informação, e considerando que eles já são velhos conhecidos, ela irá fazer um valor bacana e bem maneiro. O MC, vendo isso, pergunta se é uns 90 mil, e ela acaba dizendo 900 mil. O MC, ouvindo isso, faz uma cara de que está achando que eu sou besta e sai daí dizendo que não quer mais, enquanto pensa que ela quase ganhou 7 vezes mais do valor que gastou, e acha isso bem suspeito. A moça da loja diz para ele voltar mais vezes, e então acaba tirando a máscara, enquanto pensa que achava que amanhã seria apenas a cerimônia de maioridade para aquele inútil jovem mestre da família Campbell, mas pelo visto não será esse caso, e pensa em vender essa informação para todos os duques rivais da família Campbell, e assim ganhar muito dinheiro com isso, matando vários coelhos numa cajadada só. Rapaz, bem como o MC disse, era uma beldade mesmo, e ainda malvada. E na noite seguinte, no Palácio Campbell, o MC e seu pai estavam falando com os convidados. O pai da garota então fala: Sua Excelência Duque, essa é minha terceira filha, venha dizer olá. Ela então, meio tímida, diz que é uma honra conhecer o Duque Campbell. Ela então avista o MC e fica toda assustada, e em seguida sai correndo, enquanto diz que sua mãe está a chamando. O pai da garota pede desculpas e diz que sua filha é um pouco tímida, então ele pede desculpas em nome dela. O MC diz que está tudo bem, que não é nada, para ele ficar à vontade, e vendo toda essa situação, ele pensa que isso é como ele já esperava, que não é só apenas a filha do Marquês, mas o olhar de todas pareciam mais ou menos iguais aos dela, e com a mão em sua testa, ele percebe que a reputação do dono original era realmente terrível. O pai do MC então coloca a mão na cabeça dele, e diz que está muito satisfeito com seu desempenho hoje, que antes estava um pouco preocupado, mas agora parece que não era necessário, e que depois desta noite, ele não será mais um garotinho, mas um verdadeiro homem da família Campbell, e diz para dar seu melhor. O MC, com o rosto confiante, diz para deixar isso com ele.
O guarda então fala: por favor, todos em silêncio, para darmos as boas-vindas à terceira na linha do Império Leopold, a donzela gélida e pura, abençoada pela deusa do gelo e da neve, a terceira princesa do Império, Sua Alteza, Celísia. E após ela chegar, o pai do MC diz para ele cuidar bem dela. O MC diz que entendeu, e vai na direção dela, a reverenciando, o que deixa ela meio chocada vendo isso. O MC chega elogiando ela, falando que hoje ela está encantadora. Ela acha isso meio esquisito, mas agradece pelo elogio, e em seguida se curva, falando que é raro ouvir um elogio assim do jovem mestre Mon. O MC ri um pouco sem jeito, e diz que do jeito que ela falou, parece que ele é alguém sem educação, que nem consegue segurar a língua. Ela com a cara séria pergunta se não é assim, deixando ele sem fala. Ela então muda de assunto, e diz que ela deve estar cansada da viagem, para ela descansar um pouco, que o banquete será bem mais tarde. Ela então vai descansar, e o MC fica aliviado, que finalmente ela foi embora, e pensa que ela é mesmo linda, mas também assustadora. Celísia então, enquanto falava com outras pessoas na festa, pensa que o Mon parece um pouco diferente essa noite, e se questiona se isso é porque ele está sendo mais educado. Os convidados então começam a comentar: a filha legítima também está aqui, a mulher que teve um duelo com o noivo dela há pouco tempo. Ao escutar esses comentários, o MC fica interessado, e os comentários continuam. Ouvi dizer que o Conde Bugard acabou de ceder o cargo de herdeiro. Além de ser a filha legítima, ainda é uma mulher. Como ela pode ser qualificada para herdar o título de conde? Não sei o que o Conde Bugard tem na cabeça. E ao ver duas garotas chegando, o MC pensa que finalmente ela chegou, a verdadeira protagonista da novel, a maior personagem feminina desse mundo, Ariel Bugard. Ariel então, na força da vontade, chega dando um oi para o MC, perguntando como tem passado, e vendo que ela está completamente desinteressada, ele meio sem jeito diz que está bem, e do nada aparece um porquinho, chamando ela de lixo de merda, como ela usa falar com o nosso jovem mestre Mon. O MC vendo isso fica em pânico, e segura a boca dele rapidamente, mandando ele ficar quieto, deixando Ariel sem entender nada. O MC então fala que está muito bem, senhorita Ariel Bugard, e agradece por sua preocupação com ele. A Ariel vendo isso fica chocada, e começa a pensar no que diabos aconteceu. Esse cara nem me chamou de filha legítima como antes. Será que o cérebro de ervilha dele consegue lembrar meu nome completo agora? Ele repensou as coisas, ou será que tem alguma coisa rolando? O MC então estende a mão para a garotinha, e fala: essa deve ser a senhorita Lia. A garotinha assustada fica chocada que ele realmente sabe seu nome. O MC, todo elegante, diz que claro, como ele não saberia o nome de uma convidada tão importante dessa noite, senhorita Lia Angel. No entanto, Ariel dá um tapa em sua mão, perguntando o que diabos ele está fazendo, e em seguida ela o pega pela camisa e diz para ele escutar muito bem, que o único motivo para ela estar aqui é pelo bem do seu pai, que não importa qual conspiração ele tenha, para apenas ir até ela, que se ele ousar ter pensamentos esquisitos a respeito da Lia, ele vai se arrepender. E após dizer isso, ela pega a Lia e sai daí. E vendo a forma como ela reagiu, o MC pensa que parece que ela tem uma ideia muito ruim do dono original, que vai ser difícil mudar isso rápido. Mas isso não importa. Depois dessa noite, nossos destinos serão como linhas paralelas que nunca se acham. E a partir de agora, ela será a salvadora e ele um trabalhador. E juntos teremos um ótimo futuro. E assim, sob a supervisão de seus pais gananciosos, ele, Mon Campbell, completou seu discurso de maioridade aos 18 anos, diante de todos os nobres do Império. E a partir de hoje, ele é o herdeiro oficial da família Campbell. Mas infelizmente, se tudo seguir como no original, a identidade do herdeiro será limitada apenas a essa noite. Após o discurso, o MC estava aliviado por finalmente isso ter acabado. Ele então pensa que agora é hora de colocar a mão na massa. Ele então começa a buscar pela Celísia, até que finalmente achou. Ela estava sozinha, olhando para fora com a taça de vinho em sua mão. O MC então chega perto e pede desculpas por deixá-la sozinha. Um homem não pode fazer isso com sua futura esposa. E em seguida, pergunta se ele poderia ter a honra de convidá-la para dançar. Ela, desinteressada, pergunta se ele realmente está convidando ela. O MC responde: claro, minha bela alteza.
Alteza. Ela acha isso tudo muito esquisito, mas como esta noite é sua cerimônia de maioridade, então ela não tem motivos para recusar. Todo mundo então acaba colocando sua atenção em volta deles, e no meio do salão estavam eles dois dançando juntos. Celísia comenta que ele dança muito bem. O MC agradece pelo elogio, mas diz que ainda está no nível iniciante. Celísia fala que ele realmente mudou, e ele pergunta em que exatamente, se eu não estou me comportando direito. Celísia fala que não é isso, e sim a forma de convidar as pessoas. O MC confuso pergunta como assim. Celísia então conta que da última vez, quando ele convidou a filha de um visconde para o último baile, ele convidou ela de um jeito diferente. Mulher, fique feliz, pois este jovem mestre teve misericórdia e te deu o direito de dançar comigo. Foi bem assim. O MC ouvindo isso fica sem fala, não consegue pensar em uma desculpa para isso. Celísia pergunta como foi, se ela imitou bem. O MC então fala que errou e pede por favor para ela esquecer o que aconteceu naquela hora. Após isso, a festa continua e ao som da música, eles estavam dançando. O MC então pergunta se depois do baile, ela poderia ir até seu quarto. E ela responde, Mon Campbell, você e eu estamos noivos, mas isso já é demais. O MC diz que sabe, Alteza, e não tem intenção de passar seus limites. É justamente o noivado que ele gostaria de discutir em detalhes com sua Alteza. Ela fica sem entender e pergunta que tipo de coisa ele quer conversar a respeito do relacionamento deles. O MC diz que sabe que ela não gosta dele e que o casamento deles é apenas um arranjo político da sua majestade para manter relações com seu pai. Esse é o desejo da sua majestade, o rei. E se sua Alteza quiser cancelar o noivado, isso afetaria a reputação da família real e sua relação com a sua majestade. Então, pelo menos a respeito de cancelar o noivado, eles estão de acordo. E se eles se juntarem, talvez consigam resolver isso de um jeito melhor. E chegando bem perto em seu ouvido, pergunta o que ela acha disso. Ela diz que entende e que isso é algo que só eles podem discutir. Animado, o MC pensa que ela mordeu a isca e se desculpa em sua mente, mas para manter a história no caminho certo, ele tem que fazer isso. Celísia então interrompe seus pensamentos, perguntando onde fica seu quarto, deixando o MC chocado. Ela então agarra ele e diz que não tem que esperar o baile acabar para irem agora. Nisso, duas maides bem peculiares notam que ela realmente foi com aquele jovem mestre retardado e diz para partirem para a ação agora. E pouco tempo depois, no quarto do Mon, o MC oferece vinho para ela, mas ela rejeita, dizendo que não bebe, sendo que pouco tempo antes ela estava com a taça de vinho na mão. Vai entender, né? Talvez ela estava só com a taça e não bebeu, ou ela realmente rejeitou ele porque não confia nele. Ela diz que não bebe álcool, nem uma gota. O MC com isso fica tentando entender como ele conseguiu fazer ela beber isso no original. O remédio é muito vermelho e se pergunta como vai dar isso para ela beber. O MC então pergunta se sua Alteza não bebe, o que gostaria de tomar. Ela diz café, porém o MC diz que só tem chá, o que deixa ela confusa. Como pode uma família como a dele não ter café? Mon diz que no momento só tem vinho tinto e chá essa noite. Ela então diz que vai querer o chá. Ele animado sai e fala que vai buscar agora. Ela percebe que ele está animado e se pergunta se fazer chá é algo tão bom. O MC então começa a fazer o chá e fica olhando ao redor para não ser pego. E colocando a poção, ele pensa que uma gota de poção já é suficiente, mas não custa nada adicionar mais algumas, já que estamos falando de uma maga poderosa, a Celísia. Ele então olha para a garrafa que tinha ganhado, e como ele não sabe o que tem nessa garrafa, ele decidiu não adicionar para ficar seguro. Nesse momento, a Celísia aparece, perguntando se ele ainda não terminou, o que deixa o MC todo assustado. Ele se vira e fala que já fica feito, o que deixa ela ainda mais confusa. Tanta demora e mistério só para fazer um chá. Ele então diz para sua Alteza aguardar sentada enquanto termina. Ela então volta para seu lugar e nessa hora acabou derrubando no chá a poção que ela havia ganhado. Essa poção é aquele negócio que aumenta os desejos das mulheres, deixando elas quentes e loucas por um jubileu, que vocês já devem conhecer que eu sei. O MC estava todo nervoso com a situação, mas percebendo que ela havia saído, ele fica aliviado e pensa que ainda bem que essa poção não tem variação mágica, senão ele teria sido pego. Ele então percebe algo no chão e nota que toda a poção havia caído no chão e fica chocado
chado. Ele ia diluir com água, dividir em 10.000 porções e vender como soníferos para ganhar dinheiro. E agora tudo desapareceu. Celise então chama por ele e ele fala que já vai. Chegando lá, ele se desculpa pela demora. Celise então nota algo ao olhar para o chá e diz que o chá de sua família é tão vermelho que parece mágico. O MC com isso fica nervoso e inventa uma desculpa boba desse chá ser um tesouro de sua família e tal. Ela toda desconfiada diz para ele beber antes. O MC pergunta se ela acha que ele fez algo com as bebidas, que ele, Mon Campbell, faria isso. Ela, chamando ele de jovem mestre Mon, diz que ele é muito sensível, que servir o chá antes é apenas o básico da etiqueta nobre. O MC então vai beber o chá, porém ela manda ele esperar um pouco, já que ele vai beber, deve estar de boa, né? Vamos trocar. E pega o chá de sua mão, dizendo que seu chá parece melhor que o dela, se importa da gente mudar. E quando ela coloca o chá na boca, demorou nada, ela sente na hora alguma coisa, e pouco a pouco vai perdendo a consciência, até que finalmente ela desmaia no sofá, deixando o chá cair no chão. O MC fica parado encarando ela, e vendo essa situação, ele pensa que ainda bem que foi esperto o suficiente para colocar a poção nas duas taças, senão teria dado errado. É um remédio que pode derrubar com uma gota só. A vendedora que vendeu isso não mentiu a respeito da qualidade. E agora que pensa, no texto original dizia que ela não podia beber álcool. E se pergunta, será que o dono original também colocou a poção no chá? Deve ser uma coincidência, mas agora não é hora de falar nisso. Na história original, Ariel vai chegar a qualquer momento, então ele tem que fazer algo logo. Ele desce um pouco a meia e a roupa dela, mas conclui que só isso não vai funcionar, e pensa que se ele soltar a parte de baixo, ela vai ficar exposta e pode ficar doente, e acha melhor bagunçar o cabelo dela um pouco. E quanto a ele, começa a tirar sua roupa, e fica só de cuequinha. Ele então diz, missão concluída, e agora é só esperar Ariel chegar. E alguns minutos depois, Mon olha para o relógio e se pergunta o que aconteceu. Já faz meia hora e nada da Ariel aparecer. Na história original, Ariel já deveria ter chegado para salvar a princesa e derrotá-lo, e se pergunta onde ela está, porque ainda não apareceu. Ele então começa a pensar como havia acontecido essa cena na história original. Se ele não se engana, a roupa da Ariel foi manchada sem querer por uma empregada que estava doente na mansão do Duque. Depois ela foi ao banheiro se limpar, e foi nesse momento que ela notou algo esquisito, e pegou ele bem na hora que ia atacar a princesa, ou melhor, o dono original. E após refletir, ele finalmente percebeu que a empregada doente devia ser Noel, a garota que ele tinha pedido para descansar. Nesse momento, ele se vira e olha para Celísia, e pensa, não pode ser. Isso significa que a história original mudou, e agora vai dar muita merda. Nesse instante, a Celísia acordou, e ao perceber a situação em que estava, ela começou a liberar uma aura com intenção assassina. No entanto, Mon ainda não havia percebido, e estava pensando que no fim das contas não havia necessidade dele ter colocado veneno na bebida da Celísia, e que tudo poderia ter sido evitado. E agora ele tem que pensar em um jeito de consertar isso. Ele então nota algo esquisito, e se pergunta por que está tão frio do nada. Não deveria estar assim no verão. Uma mão então aparece em sua boca. Em seguida, uma explosão acontece, fazendo com que todos os móveis voassem para longe. A aura de gelo de Celísia estava congelando tudo ao redor, e ela estava por cima de Mon. Percebendo a situação em que estava, ele rapidamente tenta se explicar, e diz que Sua Alteza, por favor me escuta, não é o que você está pensando. No entanto, ela fala que está quente, deixando ele confuso. O rosto dela estava corado, e toda elegante fala que seu corpo está quente. Vendo ela nesse estado, Mon entende a situação, e diz para Sua Alteza, por favor esperar, ele vai chamar um médico agora. No entanto, as duas mãos de Mon foram congeladas, e ela coloca a mão em seu pescoço, enquanto diz que seu corpo é tão perfeito, eu gosto. E Mon com isso, começa a pensar na Ariel, para por favor salvá-lo. Se isso continuar, a história falsa vai se tornar real. Ela então interrompe os pensamentos dele, dando um beijo elegante no Mon. E na mesma hora, no palácio do Duque, Ariel estava com um vestido manchado de chá, e enquanto tentava limpar, ela fala, é sério,
Lia, essa idiota, como pode ser tão descuidada e manchar minha roupa com bolo? Ariel percebe alguma coisa e em seguida pergunta quem está aí. Nossa Maid gasosa então aparece, pedindo desculpas à senhorita e dizendo que essa área da mansão está proibida e pede por favor para que ela dê a volta e volte. Ariel então pergunta por que é proibido e Anne se desculpa novamente, dizendo que isso é um segredo da mansão do Duque, não pode contar. Ariel então acha Anne muito mesquinha. Anne então nota que sua roupa parece estar suja. Ariel responde que sim e que ela estava à procura de um banheiro para se limpar com água. Anne então diz que vai cuidar disso para ela e usa uma magia, limpando a mancha de sua roupa. Ariel, vendo isso, comenta que é digno do herói Duke Campbell. Até as empregadas podem usar magia. Anne então fala que a limpeza já foi feita, que no banquete terá uma quantidade limitada de torra pachiche. Então, se você gosta disso, por favor não perca. Ouvindo isso, Ariel fica animada e enquanto sai correndo, ela agradece pela ajuda e fala que agora ela tem que ir pegar essa torta. Anne com um sorriso fala de nada, se cuide. No entanto, assim que Ariel saiu, o olhar de Anne rapidamente mudou e enquanto Ariel ia em direção do banquete, ela pensa que a empregada estava esquisita. Ela cheirava a sangue e a outra pessoa escondida também parecia suspeita. Mas o que isso tem a ver comigo? Ela estava fazendo isso na mansão do Duque, então não tem nada a ver comigo. E quanto à princesa Silivia, infelizmente ela já é adulta e a maior gênio da magia da geração mais jovem. Como ela poderia ser dominada por um playboy idiota? Agora nada é mais importante que a minha torta pachiche. A cena então muda para duas maids conversando. Uma maid comenta que a garota foi embora, a Ariel, e pergunta se ela também é o objetivo da sua missão. A maid de cabelo cinza responde que não. Ela era o objetivo do número 9, seu antigo companheiro, mas ele falhou em sua missão e foi morto por ela. A maid de cabelo curto entende e pergunta quanto tempo falta. Não temos muito tempo. Se o Mon Campbell ou a princesa Silivia aparecerem, nossa missão será uma falha. A maid de cabelo cinza fala que sabe, mas acha que ainda dá tempo. Quando estava olhando pela parede do quarto, aquelas duas pessoas pareciam estar fazendo aquilo. A cena então corta para o MC e ele estava ofegante, aliviado que finalmente acabou. Ele então pensa, fugi o máximo que pude e consegui manter minha reputação como mago, que se manteve virgem durante seus 30 anos de vida. O maluco é um completo cabaço, meu amigo. Se eu tivesse dado o último passo e feito aquilo com a princesa, eu certamente não teria sido exilado, mas sim executado. Mas parece que agora não parece ter nenhuma diferença. E com a espada apontada em sua direção, Silivia pergunta quais são suas últimas palavras. Mon Campbell, essa é sua última chance antes de morrer. Ele com isso fica nervoso, sem saber o que falar. E já que ele não tem últimas palavras, Silivia começa a manifestar sua hora de gelo para o ataque. Mon, vendo isso, fica desesperado e manda ela esperar para dá-lo um minuto e deixar ele pensar um pouco. Ele então pensa, acabou. Se eu não conseguir acalmar ela, vou morrer antes mesmo da guilhotina e não sei se terei outra chance de renascer. Agora que chegou a esse ponto, só me resta confiar na sabedoria moderna. Ele então fala que teve um amor verdadeiro diante dele, mas não soube valorizar e só percebeu isso quando a perdeu. E com o rosto todo sentimental, ele fala, se Deus me desse mais uma chance. No entanto, mesmo ouvindo isso tudo, ela mete a espada nele tentando cortá-lo, mas ele rapidamente desvia, todo assustado, e ela questiona se é por isso que ele é tão insuportável. Mon então fala que isso é um sentimento muito sincero da sua parte. Na verdade, ainda não chegamos a esse ponto. Então, a respeito do que aconteceu hoje, Silivia, ouvindo isso, pergunta se ele chama de sinceridade esses métodos tão sujos. Você está zoando com minha cara, Mon Campbell. Se você realmente gosta de mim, deveria se colocar na minha frente e me impressionar com seu caráter, força e sinceridade, como um verdadeiro homem. Se você fizer isso e eu ainda estiver apaixonada, talvez eu aceite o acordo e me case com você. Silivia então começa a chorar, enquanto fala que em vez de agir como um verdadeiro homem, ele escolheu drogá-la, o método mais desprezível e vergonhoso. E ao ver que ela estava chorando, ele começa a se desculpar, dizendo que está sendo sincero, que não teve outra escolha, só queria um resultado, nunca quis te magoar. Ela então fala, cala a boca
que se ajoelhe, enquanto coloca sua espada no pescoço dele. No entanto, alguém bate na porta, chamando a atenção dos dois. Vendo isso, Silesia o pega pelo seu pescoço e fala para ele pedir para quem estiver lá fora ir embora. Ele fala que não pode, pois essa sala é a prova de som. Só os batidos na porta conseguem ecoar, e o som de dentro não sai. Silesia então cede, apesar de não querer, e o solta no chão, enquanto fala que vai perdoá-lo por enquanto. Então coloca uma roupa e vai abrir a porta. Ele então vai fazer isso, e enquanto coloca suas roupas, ele pensa que realmente está ferrado dessa vez. Só restam 3 opções: assassinado pela Silesia, enforcado em público por um rei, ou desmantelado por um desconhecido em uma masmorra como no sonho. De qualquer forma, ele está sem saída, e abrindo a porta, ele pensa que é Ariel chegando, como na história original. Mas como a situação já chegou nesse estado, não tem mais sentido ela aparecer agora. No entanto, não era Ariel. O que deixa ele confuso era a Mad de cabelo curto de antes, que veio com os lanches, pois pensava que eles poderiam estar com fome. O MC então agradece e pede para ela colocar naquela mesa ali. No entanto, em seguida ele manda ela esperar, dizendo que nunca viu ela antes. Ela então responde que foi escolhida ontem para participar do banquete, então é normal que o jovem mestre Mon não me conheça. Mon então pergunta: você está aqui para ajudar no banquete, né? Mas lembro que a Anne disse que não tinha uniformes disponíveis para dar, então só contrataram empregadas comuns. Rapidamente ela mudou seu olhar e começa a avançar em direção da Silesia. Mon então percebe que ela é uma assassina, e vendo que o alvo não é ele, só pode ser a Silesia, e tenta alertá-la. Nesse instante, a Silesia vê uma pessoa tentando assassiná-la. O ataque então acontece, causando um impacto enorme em volta, deixando Mon sem conseguir chegar perto. E preocupado, ele começa a falar o nome dela, Silesia. No entanto, ela conseguiu se defender, e em seguida pergunta se foi o idiota do seu irmão que mandou ela. E ela responde: desculpa, as informações a respeito do empregador são confidenciais, e você não tem que saber, Sua Alteza. Você morrerá aqui hoje. A Mad então usa uma magia explosiva em direção da Silesia, enquanto diz que esse é seu fim. O feitiço então causa uma explosão ao redor, e a Mad recua, e com um sorriso ela acha que isso foi o suficiente para ter acabado com a Silesia. No entanto, não foi como ela esperava. Silesia está bem, está indo em sua direção com a lança de gelo, mas a Mad consegue desviar de seu ataque. Silesia, olhando para ela com um olhar arrogante, fez a assassina perceber que estava em apuros. Enquanto isso, o MC, vendo tudo isso, pensa que ele não pode ficar aqui, ou nem mesmo vai saber como morreu. Ele então tenta abrir a porta, no entanto ele percebe que estava fechada. Nisso ele percebeu que está ferrado. Ele então começa a engatear para sair daí, e ao se esconder, ele pensa que a porta está bloqueada, e que isso deve ter sido coisa dessa assassina. Mas isso não deveria acontecer. Na história original não tinha essa parte do assassinato. Ele então se lembra do que ele havia falado antes, para que qualquer um que não esteja bem descanse um pouco. As vagas serão ocupadas com pessoas de fora da mansão. Não quero um bando de doentes aparecendo na minha cerimônia de maioridade amanhã incomodando os convidados. Mon então percebe que isso foi por sua causa. Devido à sua ordem, elas tiveram a chance de invadir a mansão do Duque. E enquanto ele pensa, a Silesia e a assassina estão lá lutando. E vendo isso, ele conclui que agora só lhe resta torcer para que a Silesia consiga derrotar a assassina. Seu corpo não é forte o suficiente para uma batalha desse nível, mas a assassina tem como alvo apenas a Silesia, e a história original foi alterada. Agora ele não sabe o que vai acontecer, e com um olhar duvidoso, ele se pergunta se a Silesia ganhando é mesmo um final bom. Se por acaso a Silesia morresse aqui, ninguém saberia o que aconteceu. A assassina então fala: como era de se esperar, você é a super gênia escolhida por Deus. Silesia então nota que ela não está sozinha, e que tem mais um assassino na sala do lado, e com isso a assassina percebe o quão inteligente e forte a Silesia é. Silesia então, em posição de combate, fala para ela dizer quem é o responsável disso tudo, e ela perdoará sua vida. No entanto, a assassina, também em posição de luta, começa a rir, dizendo que como assassina ela não deveria ficar perdendo tempo com ela, mas às vezes até os assassinos têm que ganhar tempo, não é? Nesse momento, uma magia é usada na sala, e a assassina de cabelos cinzas na sala ao lado fala que a sala está completamente bloqueada. Rápido, não vai aguentar por muito tempo. A assassina então tira
algo do bolso, uma poção feita com sangue de 100 crianças. Ao ver aquela cena, Silícia fala o ritual do deus amaldiçoado, e em seguida parte para cima. A assassina então dá um sorriso maléfico e lança um ataque na Silícia, mandando ela para longe, rebatendo as costas na estante. E quase sem força, Silícia olha para a assassina com ódio. A assassina olha para Silícia com um olhar confiante e parte para o ataque, querendo acabar de vez com isso. Silícia então nota algo e pega a adaga de Mon e parte para cima da assassina com isso, e sangue começa a voar por toda parte. A assassina então, olhando para Silícia, vê que ela ainda está de pé mesmo depois de todos esses ferimentos, mas agora ela não consegue usar magia, e com isso a assassina começa a atacar Silícia sem piedade, e com um chute, Silícia é mandada voando para longe. No entanto, Silícia ainda continuava de pé, ela estava ofegante, quase sem forças, e com um olhar arrogante a assassina fala: agora sim me sinto bem confortável. A assassina então parte para o ataque novamente, enquanto diz que a sua cabeça ela é minha, e apunhala com a adaga, fazendo o sangue voar para todo lado. No entanto, não foi a Silícia que foi acertada com a adaga, e sim nosso querido Mon, agindo como um herói, salvando a donzela do perigo no último momento.